Atenção, sim, senhor. Agora foi, hein? Iniciado, olha só. Olha. Senhor Newton César, boa noite. Aqui estou, Márcio Roberto. Boa noite. Tudo bem, hein? Tudo em paz, e por aí? Tudo bem também, fora o calorzão, né? Estamos se Insuportável. adaptando. Bom, vamos sem mais delongas, direto ao assunto, porque eu acho que um episódio só não vai ser suficiente para falar sobre isso, cara, porque são tantas implicações que eu acho que vai ser muito pouco só esse episódio. Mas vamos embora lá, hein? Vou na sua. Vou na sua. Então, mais um episódio de Contatos Insólitos, esse aqui é de número 144. E o Vamos. título de hoje é A Redenção da Inconsciência Divina. Bom, vou falar de onde veio, né, essa inspiração para falar sobre isso. Confesso que foi bem difícil escrever, mas acabou saindo aqui um texto descritivo. E isso adveio de uma espécie de um documentário promovido lá pelo Essentia Foundation, né, que é a fundação que tem o Bernardo Kessler como cabeça. E eles estão fazendo agora uns vídeos meio num estilo de documentário, ou seja, um vídeo mais longo, né, são vídeos longos, eu não lembro exatamente quanto tempo que dá, mas é um vídeo bem longo, assim, com outras pessoas participando, ele entra, mas assim, no momento posterior, falando a respeito de um livro do Jung que não é muito comentado, pelo menos eu nunca havia ouvido falar sobre ele, que é Resposta a Jó. E aí depois eu fui ver em português existe, tá? Esse livro existe, sim. E o livro, ele deu a inspiração para que eles falassem nesse documentário a respeito dele, né? Então, eu assistindo, eu achei fascinante, sabe, esse ponto de vista que o Jung teve de pegar o cristianismo, pegar o Velho Testamento, juntar com o Novo Testamento e criar uma nova história a partir do ponto de vista desse mito, né? Dessa história de Jó, que depois eu fui pesquisar, ela não é uma história restrita apenas à Bíblia em si, era um mito que era recorrente naquela região do Oriente Médio ali, e acabou sendo incorporada no Velho Testamento, esse mito, desculpa, o mito que foi incorporado, na verdade, e acabou ficando como parte do cânone cristão. E é muito interessante a gente conversar sobre isso, né? Obviamente, já, né, alguns avisos logo de cara, né? Tudo aqui que a gente vai conversar nesse episódio são dentro, né, da esfera das metáforas, né? Então, tudo é do ponto de vista metafórico, para quem não compreende muito uma metáfora, né? Vai se dando aí a permissão, né, para saber que são aspectos que apontam para algo além de si próprios, né? Ou seja, imagens ou textos que apontam por uma linguagem que se encontra, na verdade, não, a linguagem utilizada, né, aponta para um significado para além deles próprios, né? Então, acho que é legal a gente começar falando a respeito do mito de Jó, né? Como é que foi essa historinha, para depois a gente tentar entender o que o Jung quis dizer com a sua reinterpretação da história, dando um novo significado a ela, que eu já, né, disse anteriormente que eu acho que vai ser insuficiente só esse episódio aqui. Mas vamos lá, você já gostaria de falar alguma coisa ou pode dar continuidade? Pode, não. Só queria falar que eu também não tinha ouvido falar nesse livro do Jung. Eu li bastante, tem um monte em PDF, mas eu não consegui achar esse. E não tinha ideia. E só para ter uma ideia de como a gente poderia trabalhar hoje, eu fui reler o trecho que está na Bíblia sobre a história de Jó, né? Que é bem legal. Agora, pelo que eu li lá no descritivo que você colocou, nossa, dá pano para... Sejamos insólitos e vamos embarcar nessa, vamos especular. Vamos lá, então. Lógico que eu comprei esse livro, né, cara? Só que assim, tô lendo ele, né? Tô no começo, então não dá para ter uma grande conclusão a respeito pela minha ótica, tá? Então eu prometo que um dia eu vou conseguir ler tudo, porque eu tô sem tempo de ler, e aí depois a gente tenta fazer uma revisita do tema, tá? Mas vamos embora lá, então. Bom, o mito de Jó fala a respeito de uma pessoa religiosa, né? Uma pessoa que era um servo de Deus, uma pessoa que era bastante rica, né, para aquela época, né? Então, sei lá, tinha não sei quantas cabeças de ovelhas, camelos, tinha uma família, bastante filhos,
e era uma pessoa bastante religiosa, né? E assim, até certo ponto, né, fazia tudo direitinho, né, rezava, enfim, a pessoa que tinha uma vida ilibada, né, como um modelo, digamos, em termos morais, né, que não haveria nenhum motivo para que Deus o castigasse. Porém, veja só, é, numa conversa entre Deus e o diabo chega para Deus e fala assim: olha, você está com tanto orgulho aí de Jó, né, que é uma pessoa certa, né, moralmente, sem nenhum aspecto a ser criticado, né? Mas ele, na verdade, ele só é assim porque ele tem tudo que ele necessita, né? Uma pessoa rica, com bens materiais, tudo do bom e do melhor. É lógico que ele vai amar você, né? É lógico que ele vai ficar do seu lado, é lógico que ele vai ser fiel. Quero ver você tirar tudo dele, quero ver você deixar ele, né, em maus lençóis, se ele vai continuar tendo essa fé toda em você, né? Ou esse apreço todo que ele tem por você. E Deus topa essa aposta e vai lá e tira, arranca tudo fora de Jó, né? Deixa ele na miséria, né? Pobrezinho, pobrezinho. E depois, obviamente, o Jó vai tirar satisfação, né? Vai lá perguntar, vai perguntar, afinal de contas, o que eu fiz para merecer isso, né? Pô, a minha vida inteira, né? Você é uma pessoa religiosa, né? Estando ali, me dedicando a você, influenciando as outras pessoas, né? A seguirem a sua palavra, e você me faz uma coisa dessa. E Deus reage de uma forma impetuosa, né? Quem é você, né? Reles mortal, para questionar a onipresença, a onipotência e a graça divina, né? E com essa meio que, né, o que a gente poderia, aos olhos de hoje, né, interpretar como um abuso de autoridade, ou seja, né, da famosa carteirada, né, quem é você para, né, me questionar? E obviamente que no final, né, porque eu não lembro agora quantos versículos é bastante extensa a história, né? Mas no final Deus então dá tudo em dobro para ele, eles voltam a se reconciliar. Mas a reação no primeiro momento não foi legal. Deus não curtiu muito não esse questionamento. Bom, esse é o mito original. Porém, o que acontece? Jung vai lá e, né, dá uma outra versão para a história. E, bom, então você quer falar sobre o mito em si? Depois a gente parte para essa... Não, acho que é por aí mesmo. Depois acho que vamos na sua, que depois a gente explora. O Jung reescreveu essa história e no momento em que Jó vai lá e questiona Deus, Deus chega para ele e responde de uma forma diferente, fala: poxa, Jó, me desculpa, eu não sabia que eu havia causado tanto sofrimento a você. Eu, de forma inconsciente, agindo impetuosamente, tendo o meu instinto sobressaindo sobre o meu aspecto metacognitivo, não tinha noção de que estava fazendo isso que estava causando isso para a minha própria criação. Então, eu preciso me redimir desses meus pecados. Então, a partir daí, né, obviamente, eu não li o livro, mas de acordo com o que eu assisti no documentário, ele cai em si, né? Deus cai em si, a ficha cai, fala: meu Deus, o que eu estou fazendo, né? Então, a partir daí, ele estabelece um plano de reencarnar de forma metacognitiva, ou seja, né, não adianta você encarnar de forma inconsciente, mas de uma forma autorreflexiva, para sentir na pele aquilo que ele estava causando a si próprio. Então, ele reencarna, né, a história, né, de Jesus, que está na Bíblia, que Jesus, na verdade, é Deus, né? É Deus encarnado, então ele mantém essa versão, mas com uma perspectiva completamente invertida de que essa encarnação não seria uma redenção dos pecados humanos. Muito pelo contrário, seria uma redenção dos pecados divinos. Ele estaria sendo uma redenção dessa inconsciência divina que inicialmente, né, poderia ser interpretada como a própria história de muitas pessoas, né? Não dá para falar que são todas as pessoas assim, mas todas as pessoas que passam por um processo de arrependimento, autorreflexão, amadurecimento, passam por uma história semelhante, de um primeiro momento agir impetuosamente, agir de forma bastante explosiva, sem medir muito aquilo que está fazendo, ou ser muito consequente a respeito dos seus atos, e depois, com o amadurecimento, né, bate arrependimento e tenta consertar as coisas, sendo uma pessoa melhor, sendo uma pessoa mais equilibrada, etc, etc. Então, a jornada é mais ou menos essa, né? Eu acho uma sacada genial do Jung,
né? E dá para você fazer uma transposição para o aspecto humano individual, para o aspecto humano coletivo. O ponto de vista histórico também é bastante interessante de a gente analisar. Então, eu acho que dá para a gente, a partir daí, destrinchar vários caminhos. Então, já passo a bola para você, para fazer os primeiros comentários. Não, legal. Eu concordo com você. Eu acho que a gente teria que assumir de partida a interpretação eminentemente simbólica daquilo que é representado ali, né? Então, temos, no meu caso, por exemplo, eu tenho que deixar de lado o que eu acho que é a Bíblia, como eu acho que ela foi construída e como eu acho que essas histórias funcionariam. E olhar por esse viés que você colocou agora, oralmente, no descritivo lá, e tentar humanizar a história. Humanizando a história e trazendo Deus para esse cenário, para esse tabuleiro humanizado. Inclusive, Lúcifer e o diabo, a coisa fica muito legal. Muito interessante. E só um parênteses, Jorge Trócoli, que é um dos geniais, uma das pessoas geniais que eu conheci em Rama, que é do ramo Uruguai, ele é escritor também, ele escrevia contos, ele tem um livro de contos muito legais, inclusive é gratuito, ele tem um site e tal. Um dos contos dele mais legais, um dos meus favoritos, se chama O Advogado. E nesse O Advogado é um debate entre Deus e o diabo, Deus e o diabo condenando o homem, e quando o diabo já chega e já diz, o homem se perdeu, eu vou levar ele para mim porque ele fracassou, o diabo diz, pelo menos, o homem diz, pelo menos eu teria direito a um advogado para tentar me defender aqui nesse negócio, e ele chama Jesus para defender. E o conto é genial. Mas só para dizer que quando a gente humaniza a história, fica bem interessante, né? Então, vamos brincar de humanizar essa história. Toca o barco que eu vou junto. Só um detalhe aqui também, você falou do Jorge Trócoli, do site, acho que é legal depois você passar para mim, eu coloco no descritivo, né, o link, e também vou colocar o link para o documentário que eu mencionei de início, que é legal depois as pessoas assistirem, acho que é bastante interessante. Tá? Lógico que tem que ter tempo, não é uma coisa rápida, mas para quem tiver interesse, depois eu disponibilizo. Mas, pois bem, então, cara, eu acho que ia ser bastante interessante, você falou em humanizar, né? E lógico que Jung está humanizando sim, né? E como não humanizar, porque, enfim, lógico que a história vai ter seus aspectos mais transcendentais, vai ter ângulos diferenciados de acordo com, enfim, a crença de cada um, e né, não vamos entrar nesse mérito, obviamente, não, a gente vai ficar aqui não só 1, 2 ou 3 episódios, mas, sei lá, talvez a vida inteira falando sobre esses diferentes vieses. Então, não é o caso aqui. Mas eu acho que o que é interessante é justamente fazer certas ligações ou relações com conceitos que ultimamente não, né? Eu ia falar ultimamente, mas é impreciso isso. Há bastante tempo nós temos contato que é o próprio conceito de profundo que existe no livro Os Semeadores de Vida, que é um Deus que aprende com a sua própria obra, né? Isso é bastante interessante, porque não é aquele Deus estático, aquele Deus pronto, aquele Deus que já sabe tudo o que vai acontecer, muito pelo contrário, é um aspecto ou um conceito de Deus que passa por processos evolutivos com vistas a sabe sei lá o quê. Ultimamente, a gente vem explorando aqui, nesse canal, a ideia de que, muito provavelmente, o caminho que a natureza toma, o caminho que a evolução segue, seria o caminho da metacognição. Por quê? Porque, como consequência, estamos aqui, né, criaturas autorreflexivas, muito provavelmente em outros lugares do universo afora, haja também criaturas que tenham chegado ao mesmo nível de patamar de metacognição ou de autorreflexão, não necessariamente seres humanos, não necessariamente bípedes. Aí as configurações morfogenéticas podem ser extremamente variadas, não vamos entrar nesse mérito também, mas o que vale é esse aspecto, essa possibilidade de serem criaturas inteligentes e autorreflexivas, parece ser, ou seria plausível pensar assim, de que seria essa a meta da natureza, seguir essa direção, porque em algum momento da história ela percebeu que isso seria vantajoso para ela. Então, dá para fazer essas pontes com essa história do Jung também, né, de você ter dois deuses bastante diferentes, né, se você pegar o Velho Testamento e o Novo Testamento, descrições de Deus
bem diferenciados, né? Um Deus mais tirano, um Deus mais vingativo no Antigo Testamento, e de repente, com a chegada de Jesus, Deus passa a ser benevolente, solidário, amoroso. Então, essas coisas se conectam, né? Lógico, estamos aqui utilizando aspectos bastante amplos e relações bem, não muito precisas, obviamente, mas não interessa. Estamos falando aqui sobre aspectos mais genéricos mesmo, mais metafóricos, mais simbólicos, e aí as coisas tendem a se encaixar. Muito legal, muito bem colocado. O pessoal da teoria integral, desde 79, eles usam um tipo de expressão, o que a gente chama de profundo Deus, eles chamam de espírito com E maiúsculo. Né? E para eles, evolução é o espírito em ação. Então, ele está sempre em movimento, buscando a metacognição, voltando à sua origem. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, na minha maneira de ver, Yahvé e o Deus, o Pai, dois personagens divinos do Novo e Velho Testamento, eu tenho uma visão completamente difusa, diferente. Mas tentando olhar por essa perspectiva que você colocou junguiana, humanizando a brincadeira, dá para ver um aspecto de mudança a mesma criatura, porque para mim são supostamente duas criaturas diferentes. Mas por que não humanizando e dizer é a mesma criatura que se transformou, que foi capaz de reconhecer que precisava fazê-lo e expôs isso publicamente na figura de Jesus em si mesmo e nos próprios diálogos metafóricos entre Jesus e si mesmo. Sim. Si mesmo, quando ele vira para o Pai e fala uma série de coisas. Muito legal. Eu nunca tinha pensado nisso também. Por que não o mesmo personagem humanizado, como todos nós? Nós não estamos num caminho dito de crescimento, de evolução de consciência, de crescimento consciencial? Por que não o profundo fazendo a mesma coisa e mostrando como isso teria feito? Genial. A gente pode apelar, inclusive, para o velho e bom Kaibailion, né? Assim como em cima e embaixo. Então, por que não usar essa ideia espelhada, né? De nós, seres humanos, estarmos aqui para aprender, não ser também uma necessidade em um âmbito muito mais ampliado, e também, de cima para baixo, essa necessidade de promover essa autorreflexão em vários níveis, em várias camadas, para a gente se encontrar lá na frente com vistas para essa integração ou essa individuação que Jung, né, tanto menciona, de você conseguir juntar esses pedaços diferentes de nós mesmos que a gente se nega a reconhecer como parte integrante de nossa psique, e estabelecer também algo parecido em relação a Deus, ou seja, Deus também reconhecendo partes suas que até então eram jogadas para baixo do tapete, ou não passava pelo crivo da razão, não passava pelo crivo da autorreflexão, e a partir do momento, não, vou reconhecer sim essas partes da qual eu faço, as quais são componentes da totalidade daquilo que eu sou. Inclusive, aí a gente dá para viajar mais ainda, o próprio papel do diabo, o próprio papel de Satanás ou de Lúcifer, porque no documentário também eles abordam o fato, aí Bernardo Kessler menciona, de que o papel do diabo no início era bastante diferente. O diabo ele não tinha esse lado sádico, que ficou muito enfatizado durante a Idade Média. No início, o diabo era simplesmente um questionador, aquele cara que não teria medo de expor, colocar todo mundo na berlinda e falar, peraí, você está falando aí que você... Sabe, como se fosse um advogado de verdade, né? Está falando aí que você é bonzinho, mas eu estou vendo que você tem esse aspecto, esse aqui. Não é bem assim, né? Então, fazendo essa jogada para dentro, né? E tentando enxergar a consciência divina nesse aspecto evolutivo e reconhecendo esses aspectos que até então estavam causando danos à sua própria criação, o diabo teria um papel interessante, sendo a sua própria consciência crítica. Peraí, eu acho que eu não estou fazendo exatamente aquilo que eu acho que eu estou fazendo. Será que, sabe, aquele lado do compromisso com a verdade, será que realmente eu estou fazendo, causando dano às pessoas, ou dando o melhor de mim? Então,
Lógico, é viagem na maionese? Lógico que é viagem na maionese, mas você pode fazer esse jogo entre o divino e o humano o tempo todo, se utilizando dessa metáfora, ou se utilizando dessa nova versão para o livro de Jó. Pode. Não, e aqui eu vou cometer uma heresia. Pode ser, pode, o que você falou pode ser uma viagem na maionese, sim, pode. E alguns heréticos, como eu, acreditam que a Bíblia em si é uma grande maionese, né? Então, já que é assim, vamos que vamos. Lembrando alguns detalhes, enquanto você falava. Lúcifer, Luzbel, etimologicamente, o ser de luz. Há referências em que seria um anjo caído. Então, é da hierarquia, junto com anjos, arcanjos, querubins, potestades da hierarquia divina, caído, que teria se questionado, que teria enfrentado, talvez não seja muito forte, mas Se rebelado, né? se rebelado contra algumas coisas ou contra alguns aspectos do Pai, de Deus, de Yahvé. E um pouco do que você falou agora é o mote de um livro de 400 páginas do Benítez, que é a Rebelião de Lúcifer, em que ele coloca toda a hierarquia que existe na galáxia, com Nebadon, Micael de Nebadon seria a figura de Jesus, uma série de coisas, e esse personagem questionaria toda essa estrutura que foi criada para que justificasse o que Deus teria feito e o que objetivos ele queria chegar. Lembrando que o Benítez também reconhece na obra dele que ele pegou um monte dessa ideia lá de outras obras, inclusive do livro de Urântia. Cara, eu li o livro de Urântia, eu li a Rebelião de Lúcifer, mas confesso que eu não lembro, cara. Eu li isso aí no começo dos anos 90, eu não vou lembrar mais nem a pau, cara. Mas eu li. Muita informação, mas enfim, é bastante interessante mesmo. Legal, e só para terminar, humanizando a história, parte do princípio que era como se fosse duas entidades de igual para igual. Né? Não é um acima do outro. Existe um questionamento de igual para igual, como se um pai reconhecesse que o filho era maduro o suficiente para conseguir conversar de igual para igual. Tanto é que aceita o desafio. Exato. Aceita o desafio. Se permite ser desafiado e aceita o desafio. E esse é um aspecto interessante, porque você colocando assim também me faz lembrar, e aí isso também aparece no comentário, sobre um aspecto que eles falaram de que é plenamente típico durante a adolescência os jovens se rebelarem contra os pais, né, e questionarem, não só a adolescência, mas acho que mesmo quando criança, né, percebendo incoerências ou inconsistências no discurso dos pais, né? Ou seja, hoje você está de castigo, mas amanhã, sei lá, amanhã fazendo a mesma coisa, você está liberado. Ou a mãe põe de castigo por alguma razão, mas o pai vai lá e tira, ou o pai não concorda. Ou o pai dizendo, não faça isso, não faça aquilo, e depois você pega o pai escondido fazendo aquilo que ele disse que você não poderia fazer. E aí você vê esses questionamentos surgindo, né? E a reação dos pais geralmente é essa mesma, né? Ou seja, quem é você para estar me questionando? Não me questione, você não tem condições de saber o que é certo e o que é errado, só me obedece e acabou. A própria igreja reagiu assim também, né? Ou seja, muitas vezes, ao se você questionar, né, os preceitos bíblicos ou os preceitos da igreja, né, quem é você, reles mortal, reles pecador, para questionar uma autoridade, né, papal, uma autoridade eclesiástica, você não tem condições de fazer isso. Ou quem é você para questionar Deus? Porque o Deus age por formas misteriosas, inquestionáveis ou inatingíveis pela razão humana. Então, cala a boca, fica quietinho aí. Então, cara, essas coisas se interligam de uma forma fantástica. Não. E olha que legal, você me fez lembrar até um outro aspecto que tá me escapando agora. Esse comportamento de autoritário, de quem é você para me questionar, você sabe com quem está falando? É nessa história que a gente está colocando aqui, entre Deus, entre o profundo e Jó. Mas com Lulu, com Lúcifer, não, é de igual para igual. Não tem esse papo, quem é você para ficar me questionando? Quem é você para me colocar um desafio? Reconhece-se como igual. Pegando a analogia do adolescente, durante muito tempo os pais fazem essa pressão autoritária de que você não tem condição de me questionar, você não pode entender. Até o ponto em que chega, se tudo sai bem, o jovem adulto chega no ponto em que ele pode falar de igual para igual sim com o pai. Ele já tem maturidade, já dá para ter esse tipo de coisa. Então, também humanizando a situação, assume-se que se Jó não tem essa maturidade, Lúcifer tem. Para poder
postular um desafio e ele ser aceito. Exatamente. Isso que é legal, né? De aceitar a aposta, né, cara? É Muito muito bom. interessante. E um aspecto legal também que eu achei, depois pensando comigo mesmo, é a questão da encarnação, né? Ou seja, da história de Jesus, né? Quando sendo uma forma, né? Desde sempre fomos doutrinados assim, a pensar que seria uma forma de salvar a humanidade, ou de redimir dos pecados humanos, e isso ser simplesmente a forma de se redimir de si próprio, né? Ou seja, deixa eu passar por uma experiência autorreflexiva para sentir na pele aquilo que eu causei a mim mesmo. E aí a interpretação minha, tá? Puxando a sardinha para o meu lado, dissociando de si próprio, somente assim, encarnando, ele teria condições de observar a criação por um outro ponto de vista, que de forma não dissociada ele jamais teria. Então, é interessante, embora, lógico que né, bastante abstrato, mas para mim é interessante a proposta, entendeu? Porque isso parece que casa com, inclusive, alguns mitos, sem ser cristãos, né? Eu não sei em que lugar tem um mito, eu não vou lembrar agora, mas existe um mito, talvez indígena, de que Deus estaria sonhando e dentro do sonho ele se dissocia e aí ele perde os poderes de Deus dentro do sonho. Ele passa a ser uma pessoa normal dentro desse sonho. E somente depois que ele acorda que ele volta a ser Deus novamente. Então, você vê que no aspecto da essência, né, em essência, as coisas meio que batem. É. Completando o que você falou, de novo, vamos humanizar a brincadeira, né? Essa criatura, na fase Yahvé, imatura, vingativa, insatisfeita com vários dos erros e desacertos dessa criatura que ele criou, nós, os seres humanos, tratou de nos punir das mais variadas maneiras, do dilúvio à penitência de Jó, a forçar Abrão a tentar quase matar seus filhos, uma série de outras coisas. Humanamente, parece que ele cresceu, se desenvolveu, um dia se tocou, opa, como nós nos comportamos sempre, cometendo um monte de erros, e alguns de nós nos permitimos crescer, amadurecer. Não é assim que a coisa funciona, não é assim que eu devo tratar os outros, não é assim que eu devo tratar aqueles que vêm depois de mim, que dependem de mim, e passo a ser uma pessoa compassiva, uma pessoa emotiva, uma pessoa que siga os preceitos que eu sempre preguei, né? Humanamente dizendo, ele muda e, como você falou, toda a história que nos foi contada teria sido que supostamente essa entidade teria encarnado aqui na figura de Jesus para redimir os seres humanos. E não, ele está redimindo a si mesmo. Egoicamente? Essa é a primeira pergunta. Porque é passível de se falar. Muitas das atitudes nobres que muitos de nós seres humanos fazemos, uma parte pode ser creditada à nossa evolução consciencial, mas uma parte também pode esconder um egozinho ali que está muito bem disfarçado. Fazendo a analogia humana, não se pode descartar isso. Ou, de novo, voltando, assumindo a figura humana, para mostrar e para deixar registrado na história de que eu fui capaz de me enxergar dos meus erros, fui capaz de assumir tudo o que aconteceu, estou mostrando como deveria ser desde o começo, estou disposto a pagar pelos pecados que eu cometi, não que vocês cometeram, que eu cometi, ao longo de toda a história humana. É totalmente diferente o roteiro. Exato. É totalmente diferente e faz muito mais sentido. Não, dá mais consistência à história porque faz mais sentido assim, né? Fica mais próximo da realidade, digamos assim, né? Inclusive a própria questão do Calvário de Cristo, né, cara? Ou seja, de carregar aquela cruz, de carregar os seus próprios karmas, né, as suas próprias mazelas, né? Isso ser uma metáfora, uma simbologia para cada um tem o seu karma, cada um tem as suas próprias mazelas, as suas próprias necessidades que precisam ser superadas, né, com as suas idiosincrasias. Sacrifício. O sacrifício de que, pô, não tem jeito, né? Ou seja, a gente quer burlar de qualquer forma, quer pegar atalho, né? Não tem um caminho mais fácil, não.
Não tem. Esse que é o sacro ofício de cada um em termos evolutivos, em termos encarnatórios. Lógico, levando em consideração a questão da encarnação e da reencarnação como processos que cada um carrega o seu e não vai ter jeito. Então, lógico, você amplia a questão e reinterpreta toda a história do cristianismo por um outro viés mesmo, bem diferente. Não, e já que a gente está se permitindo ser insólito, me ocorreu outra coisa agora. Olha, é uma maneira também do Profundo mostrar. Sabe o que eu quis dizer nesse tempo todo? Isto. E essa vida, essa vivência é o que eu quis dizer. Inclusive, se irritando contra os mercadores do templo, indo lá chutando barraca, assumindo que é verdade o que está escrito ali na Bíblia. Né? Chutando barracas e reclamando daquelas pessoas, criticando os nobres do Sinédrio, se irritando, como uma pessoa se irrita. Né? Tendo um comportamento exatamente humano, mas mostrando, é isso que eu quis dizer. Chegando ao sacrifício máximo, que é me doar da minha vida pelo princípio, pelo aquilo que eu acredito, pelo propósito da vida que eu acredito e quero que vocês acreditem. Fica muito legal. Como peça de teatro, fica genial. Fica genial. Muito legal. Mas eu acho que fica muito legal porque, na verdade, reflete a nossa realidade, né, cara? A nossa realidade como humano. E você fala assim, poxa, mas humanizou, né? Cara, mas lógico que humanizou. A Bíblia não é completamente escrita por seres humanos. Assim, lógico, né? Vai ter gente, né, dizendo que não, foi Deus que escreveu, mas passou por mãos humanas. Sim, sem dúvida. E manipulado, uma série de coisas. Mas voltando, vamos acreditar também que tem muito de arquétipo aí, de uma força maior que vem e nos colocou, independente de toda a manipulação que teve, aqueles textos são considerados sagrados e outros não, etc. Puxa, até essa própria criatura que é senciente, que sabe quem é, que é o Criador, que é o Profundo, está aqui nessa hora, deixa claro em vários momentos para todo mundo que está ali vendo e ouvindo o seguinte: também se vira para o céu, também se vira para essa divindade e argumenta. Olha o que você me fez, por que você me fez passar por isso? Conversando, de novo, com as pessoas, falando do Pai em terceira pessoa, falando do Pai em segunda pessoa diretamente. Por que você me fez isso? Como todos nós fazemos. Como todos nós um dia olhamos para os céus e sentimos alguma coisa superior acima de nós existe. Não sabemos o que é, mas está aí. Até essa criatura senciente, divina, profunda, reconhece isso. E você vê que nessa questão em particular que você menciona, a mesma indignação que acometeu Jó, acometeu Jesus, ou seja, parar e pensar, por que eu fiz para merecer isso, né? Então Jesus, em outras palavras, poderia ser interpretado assim essa fala, o que eu fiz para merecer isso, né? Tornaste? Por que me deixou? Exatamente. Então me parece bem esse aspecto da dissociação ao ponto de você perder o laço, né? Não estou dizendo que perdeu completamente, mas muito desse laço é perdido, né? E você, ao ponto de você se referir a si próprio como se fosse uma outra pessoa, né? Lembrando que Pai, Jesus, né, Espírito Santo, né, Santa Trindade é uma coisa só, né? Mas ali naquela condição em particular ele estava dissociado. E aí a impressão de, como nós fazemos, nós nos referimos a Deus como algo externo, maior, muito mais amplo do que nós, mas necessariamente externo. E a ideia de você ser reassociado no momento da morte ser uma forma de você voltar a ser reintegrado nessa matriz, e aí você passa a ter consciência desse aspecto por um outro ângulo, por um outro ponto de vista, que é o ângulo da mente transpessoal, ou seja, da mente no aspecto mais amplo, que não tem o ponto de vista daquele que está encarnado, porque é limitado a partir do momento que você está reassociado ou reabsorvido nessa matriz, necessariamente a sua visão das coisas muda completamente. E quer ver outras coisas? Você vai falando, eu estou imaginando uma peça de teatro, baseado nesse script do Jung. Legal. Eu, Profundo, me permitir ser desafiado por um dos meus filhos, que eu gostava muito, Lúcifer, e fui atrás daquele que era um dos meus favoritos, Jó, aquele que seguia exatamente aquilo os meus preceitos, ele seguia exatamente aquilo. E eu aceitei esse desafio, eu o puni, eu quis testá-lo, e ele passou no teste.
Ele foi talvez melhor do que eu fui. Ele passou no teste que eu não fui capaz. Ele passou num teste ao qual eu não tinha ideia, porque eu nunca estive lá, eu só fui ter ideia de como era depois, no Novo Testamento, quando eu desci como Jesus. Olha só. Tanto é que depois eu me arrependi e restituí a ele todas as coisas que aconteceram, uma série de coisas. Né? Ele teve que enfrentar a família, enfrentar a sociedade, em meu nome. Sem nenhuma justificação, sem nenhuma explicação para o fato de estar sendo punido, sem saber por quê. Tendo se comportado o tempo todo como eu gostaria que tivesse sido. Isso porque eu aceitei uma aposta. Exatamente. Cara, então, é legal, né? E esse papel do diabo, né? Sempre assim como uma forma de testar, né? Assim, é bem interessante, né? Uma forma de teste e uma forma de espelhamento da realidade, né? Ou seja, peraí, vamos sair do auto-engano, vamos sair dessa percepção equivocada, não é bem assim, né? Interessante. Outra coisa que me ocorreu agora. Só lá no profundo, na consciência cósmica, existe o não dual. Só lá. A partir do primeiro passo, é tudo dualidade. Quem representaria a dualidade no aspecto humano? Tinha que ser uma figura dessas, uma figura que questionasse. De novo, Lúcifer, Luzbel, Luz, mas acabou sendo conhecido por todo mundo como uma figura negativa, ruim. Mas é para dar esse contraponto do yang, yin, branco, negro, claro, escuro. A dualidade tinha que vir por essa pessoa que vai questionar essa autoridade. É o primeiro passo depois. Cumpre o papel perfeitamente. E o que é legal também nessa história, vamos agora, né, um pouquinho mais para frente, é o fato de que Jesus morre, então, né, depois de passar lá pelo Calvário, pregado na cruz, e depois ressuscita, né, cara, e volta para dizer, aí, negado, é o seguinte, não acabou, não. Então, assim, cara, lógico que atribui, né, isso enxergando o cristianismo da forma mais simplista possível, é encarado como uma exceção, né? Porque, lógico, isso somente Deus conseguiria isso. Mas, cara, sendo um pouco mais flexível em relação à interpretação desse evento, pô, você pode interpretar isso da seguinte forma: Jesus estaria falando ali, olha, é o seguinte, a consciência continua, ou seja, a vida não termina aqui, né? Tanto é que ele teria vindo em carne e osso, né? Assim, mas assim, não precisa entrar nesse mérito. Mas a questão é que eu acho que a questão da encarnação, mesmo da reencarnação, né? Ou da continuidade da consciência após a morte do corpo físico, mesmo não sendo aceito pelos meios oficiais, dá uma escapulida aí nesse evento que você poderia voltar a reinterpretar ou voltar a fazer essa conexão com o aspecto reencarnatório. Eu também prefiro ver por aí. A gente pode fazer vários tipos de interpretação. Vamos lá para coisas bem extremas. Ele voltando e dizendo: vocês são muito ruins. Olha o que vocês fizeram comigo. Eu vim aqui para redimi-los e olha o que vocês fizeram comigo. Vocês me crucificaram. Né? Mas um outro aspecto também que eu prefiro pensar é o outro extremo, a consciência continua. A consciência continua. Isso não é o fim. Talvez não seja aquele fim angelical que ficou na imagem de todos os cristãos, de que está tudo parado, vamos ficar com harpas e anjinhos. Não tem sentido. Nada no universo mostra que é assim. Nada no universo mostra que é uma coisa parada, fixa, que não continua num turbilhão de modificações que não são boas nem ruins. É assim que as coisas são. O aspecto moral, nós é que damos, né? Mas acho que a mensagem simbólica, depois que de novo, assumindo que é Deus, que foi crucificado e que volta depois para dar essa mensagem para algumas pessoas, a consciência continua. O propósito ao que eu me propus e a mensagem que eu vim passar, ela é válida e olha eu aqui para corroborá-la. Né? Sigam. Claro, tudo isso foi manipulado depois pela igreja, uma série de outras coisas. Mas o simbolismo que a gente dá quando a gente humaniza é bem legal. Inclusive, essa ideia de que, pensando também, pegando um outro ângulo mais amplo ainda, de que talvez tenha uma historinha aí, ou um ensinamento, nos dizendo o seguinte: olha, vocês vão encarnar, não vai ser gostoso, vai exigir sacrifícios, né?
mas no final da história haverá uma continuidade, haverá um aprendizado, haverá um retorno para a casa do Pai, ou seja, para a consciência cósmica, para a mente transpessoal, e esse processo, de alguma maneira, vale a pena. O sacro ofício, de alguma forma, vale a pena passar por ele, de alguma forma, talvez seja necessário para a mente cósmica passar por esse tipo de experiência, tanto é que estamos aqui, né? Então, se estamos aqui, é por algum motivo. E aguentem firme, porque a viagem não vai ser agradável a todo momento. Também não é uma desgraça total, mas vai ter os seus momentos ruins, onde é preciso se manter firme para continuar essa jornada e talvez mais lá na frente você ressuscitar em si próprio, escapando da queda que você teve, né, em vários momentos da sua vida, acreditando que a vida era finita, ou materialista, ou simplesmente sem sentido, e há um sentido por trás escondido aí que é preciso ser resiliente para passar por isso, para conseguir enxergar essa simbologia. E a vida é assim, a vida tem esse aspecto material, porque tudo indica que ela é assim, a vivência é essa, mas enquanto eu só falava, vocês não tinham uma prática que pudesse mostrar. Não sei por que você estava falando, tem uma parte, eu não me lembro se é na parte do Novo Testamento, não sei se Jesus está no Monte das Oliveiras ou em Getsemane, mas aquela parte da transubstancialização, em que as pessoas veem uma outra aura. Transfiguração, né? Não é transfiguração? Transfiguração, isso. Transubstanciação em espanhol. Talvez seria uma ideia de mostrar, olha, existem outros corpos também aqui, né? E quando volta, também estava dizendo, olha, tudo aquilo que eu preguei... me lembrei agora o que eu ia dizer. Em algum momento ele não teria dito, vós sois deuses. O pessoal tá, olha eu aqui, eu disse que vocês eram deuses, eu era igual a vocês, e olha aqui, eu morri, estou de volta. Então, só um Deus pode fazer isso. Vocês também podem fazer isso, porque vocês são imortais, assim como eu. Então, quando a gente humaniza a brincadeira, esse jogo aqui, dá várias interpretações bem interessantes, sempre com esse link humano, demasiadamente humano, com erros, acertos e tal, porque imperfeitos somos de nascença. Sim. Se fosse para ser perfeito, não teria sentido. Mas é interessante, cara, porque eu vejo muitos paralelos com o conceito de profundo, cara, nessa história toda, e lógico, a história teria que ser simplificada de alguma maneira, né, porque, enfim, é um conto antigo, ou uma mitologia antiga, né, que seja, mas que eu acho que pontua certos marcos desse processo, né, ao longo da história. Por exemplo, a questão do reino animal, de ser o oceano instintivo, né, que culmina com o aparecimento do ser humano, que tem essa capacidade para a metacognição. Também, se a gente for analisar que Deus se desenvolve através de nós, ele teria que ter passado pelo sono instintivo também, né? Ou seja, ser um Deus ou um processo, uma mente transpessoal que originalmente estava completamente imersa nesse sono instintivo também, sabendo tudo, sentindo tudo, obviamente, porque está espalhada, está dispersa em tudo aquilo que existe, mas não de forma metacognitiva, porque isso só seria possível encarnando. Então, daí também a necessidade, talvez, de encarnar na forma de Jesus, né, como uma seta apontando para uma direção, dizendo que somente através da encarnação vocês teriam capacidade para ser metacognitivos, porque estão necessariamente dissociados, e a partir do momento que você está dissociado, você limitando isso gera a possibilidade de autorreflexão, condição que eu aqui no meu posicionamento não teria. Bem colocado. Uma outra, eu sou profundo, eu sou a consciência cósmica e eu sinto a necessidade de me desenvolver. Legal. Eu vou me desdobrar, eu vou voltar à parte mais básica, que é a matéria inorgânica, Big Bang, e vou começar a ver. Beleza. Só que quando eu começo a ganhar essa bagagem e até chegar na vida e na consciência,
Eu não tenho a minha consciência lá da frente como consciência cósmica. Eu estou em fase de crescimento, aprendizado, o que implica empirismo, o que implica erros e acertos. Então, justificando o comportamento de Yahvé. Não, talvez eu escolha um grupo de pessoas para privilegiar em detrimento dos outros, para ver como é que a coisa funciona. Justificaria. De novo, estamos humanizando a história. Até o ponto que essa criança, essa criatura que manipula os outros aqui, Yahvé, com outras pessoas, que faz coisas como fez com Jó, com Abraão, etc., cresce, eleva o nível de consciência e se transforma. Essa transformação é tão radical que aceita o desafio ou se impõe ao desafio de vir aqui viver essa vida. E deixa de controlar e deixa essa pessoa vir aqui e se movimentar nesse cenário, nesse joguinho aqui. Mas interessante. O perigo do ponto de vista psicológico também, cara, aí fazendo um contraponto, inclusive agora utilizando a própria história, o quão perigoso é essa questão da dualidade. Em um primeiro momento você ter um Deus tirano, violento, bélico, e em um outro momento você ter um Deus apenas benéfico, apenas amor. E o quanto que isso faz parte do inconsciente coletivo da humanidade, né? Ou seja, eu só sou bom e aquele lá é só o mal, né? A questão do mocinho e do bandido, muito bem separado, né? Então, a igreja acho que fez um mau uso disso também, no sentido de que vamos apenas aceitar que Deus é essa figura boa, benéfica, não existe esse Deus aí, ou desconversa, né? Esse Deus maligno, maléfico, ou vingativo. Vamos aceitar só que eles falam, acho que é Deus de summum bonum, né? Se não me engano em latim é isso, que é o Deus completamente bom, né? Fogos aqui, ou alguém fez algum gol, ou chegaram as drogas aqui, né, perto da minha casa. Mas então, cara, mostra esse aspecto dual também, que faz parte do inconsciente humano, que a gente tem essa tendência de assumir um lado, né, e dizer, eu sou bom, imagina que eu sou mal. Mal é o meu vizinho, mal é fulano, mal é o Putin, né, mal, sei lá, é Hitler, e eu sou bonzinho. E quanto que isso é perturbador e tira, extirpa, né, mutila uma parte importante da nossa psique, que sempre esteve ali, né, que é essa parte instintiva, mais impulsiva. E você vê isso, né? Por exemplo, no vídeo eu lembro do cara falando lá, mencionando nesse documentário no Facebook, só tem o like, né? Tiraram o dislike, tinha um dislike, mas tiraram, porque não é politicamente correto você não gostar. Então, né? Então assim, é perigoso isso. Mas, por outro lado, olha que interessante, enquanto eu te ouvia. Eu sou das pessoas que acham que a religião mais atrapalha do que ajuda. Eu sou das pessoas que acham que a religião mais separa do que une, bastante de fatores. Eu acho que a religião católica, especificamente, é só um daqueles que é super chato, crítico, né? Mas olha só, no judaísmo, eles consideram só o Velho Testamento. O Novo Testamento não existe. Jesus não é o que eles são. Mas o cristianismo, os cristãos, consideram os dois livros, o Velho e o Novo Testamento. Inconscientemente, talvez, estão reconhecendo a dualidade. Estão trazendo o pacote completo. Incluem os dois. Talvez inconscientemente incluem os dois lados. Não havia parado para pensar sobre isso. Ocorreu agora. Poderiam ter descartado todo o Velho Testamento e só começa com Jesus. Exato. Inclui todo o pacote do Yahvé junto. Olha que louco. Bem interessante. Faz sentido. Mas e é legal, né, cara? Porque como todo mito, né, envolve necessariamente o aspecto consciencial, né? Não tem, bom, tudo envolve na verdade o aspecto consciencial, não é só não somente os mitos. Mesmo ele é inconsciente. Exato. Mesmo ele é inconsciente. Exato. Justamente por causa disso, né? Porque quando você fala inconsciente, né, a tendência das pessoas falar, peraí, se é inconsciente, não faz parte da consciência. Não. É que está num substrato onde não há autorreflexão, a metacognição. Né? Mas está no pacote, sim, né? Não tem jeito. Então, cara, fica fascinante você ver, e é estranho, cara, porque quando eu estava ouvindo o documentário, assim, prestando atenção, né, porque pessoas que admiram Jung, Bernardo Kessler falando, fala, cara, como é que uma história que você sempre viu de uma maneira única,
você pode ouvir ela agora e você consegue enxergá-la por outros pontos de vista. E mesmo que Jung tenha metido o dedo lá e tenha distorcido a história de forma proposital, foi uma boa distorção, foi uma boa viagem na maionese, né? Para que a gente saia dessa coisa inflexiva, né? Essa coisa, sabe, dura como uma rocha, para um processo um pouco mais maleável, onde você começa a entender as coisas nas suas rebarbas ou nas suas proximidades, e não fica tão preocupado com a literalidade que, infelizmente, as instituições acabaram jogando para cima dos fiéis, né, de se interpretar literalmente as coisas. Cara, eu achei fantástico. Eu concordo contigo. Eu acho que toda a história que chegou até os nossos dias, ela foi distorcida. Ela foi, necessariamente. No começo do nosso mapa aqui, você chegou a dizer e lembrar de que a própria história de Jó é uma reinterpretação de uma história que vem anterior, colocada nos moldes dali. Eu acho que todas elas passam por isso. A gente vai contando, vai recontando e vai colocando um ponto a mais, né? É assim que a coisa funciona. Telefone sem fim. Como é que o cristianismo interpreta essa história especificamente de Jó? Eu acho que é aquela capacidade de, olha o poder da fidelidade. Ele acreditou desde o começo. A gente fez o que aqui? A gente se permitiu um exercício de ver por outra perspectiva. O convite que fica para nós e para todo mundo é: peguemos todas as histórias que escutamos e busquemos outras interpretações. Isso vai nos enriquecer de uma maneira impressionante, porque a gente tende a interpretar as histórias da mesma maneira, e geralmente da maneira que nos satisfaz. E quem disse que é a única maneira de se ver a coisa? É o aspecto unilateral que é tão perigoso, né? Você só vê o que te interessa, né? Você só enxerga um lado da história, uma versão dos fatos, o que é extremamente perigoso. Você, como jornalista, né, de formação, sabe a importância de você ouvir pelo menos os dois lados, se não tiverem mais lados dessa história, para que você tenha um quadro um pouco mais completo, né, a respeito daquilo. Então, mais uma vez, né, colocando na mesa o que é a história da própria humanidade, cara, que somos, assim, muito infelizmente, unilaterais, cheios de vieses, puxando a sardinha para o nosso lado, manipulando as coisas de acordo com o nosso interesse, mas que pode ainda assim haver, mesmo que a gente não queira, né, cara, mesmo manipulando tudo isso, a gente consegue extrair dessas histórias todas um significado, né, cara? Então... E o significado, um entendimento, que eu acho que é legal, maior, uma capacidade de empatia, de buscar outras perspectivas, e para mim a melhor parte, a compaixão. Porque viver é sofrer, não tem jeito. Então, todos nós, os 8 bilhões hoje encarnados e os outros 110 que já estiveram por aqui, sofremos. Estar aqui embaixo é sofrer. Agora, eu acho que a gente cresce e demonstra alto nível de inteligência espiritual, o alto nível de consciência, no momento que a gente busca o maior número possível de perspectivas e entende aquele que está fazendo uma coisa que nós como sociedade condenamos, o que eu condeno, também sou eu. Eu fui assim. Quando eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, eu era assim. Então, é condenável criticar guerras e conflitos? É claro que é. É claro que é a nossa pior parte. É nós assumindo que não somos capazes de resolver conflitos da maneira sábia, da maneira dialógica. Mas nós fazemos isso o tempo inteiro. Nós fazemos isso no trânsito. A guerra é só uma exacerbação daquilo que a gente faz no trânsito, na família, no trabalho, uma série de coisas. A nossa inabilidade de poder resolver esses conflitos, porque conflitos sempre existem. Sempre existem. E você falou do sofrimento, né, de sofrimento ser uma realidade nesse planeta. Bom, o budismo fala isso antes, inclusive, no próprio cristianismo, mas eu acho que a gente acaba, essa ideia do universo mental, né, cara, ou do idealismo metafísico, apontando para essa ideia de que nossa matriz é uma matriz consciencial e o universo físico é simplesmente uma consequência dessa matriz, dá essa ideia de significado, né, cara, em profundidade, ou seja, o sofrimento ele não é em vão, pelo menos isso, né, cara? Então, se estamos sofrendo, existe todo um universo de possibilidades, uma realidade que está grávida de significados,
né? E esses significados dão, não vou dizer que romantizam o sofrimento, que seria muita viagem na maionese, né? E muita falta de contato com a realidade, mas pelo menos ameniza esse sofrimento, nos dizendo que, olha, existe muito significado por trás desse sofrimento, vale a pena, que voltando, né, à história que eu mencionei agora há pouco, do Calvário de Cristo, de que vale a pena passar pela experiência, ainda que doa, ainda que seja sofrido. Então, acho que esse é o grande ensinamento aqui. Muito legal. Você me fez lembrar um dos axiomas do Ken Wilber, quando ele diz o seguinte: quanto mais você eleva o seu nível de consciência, quanto mais você entende como as coisas funcionam, um pouco melhor do jogo cósmico, mais você entende, inclusive, o sofrimento. E mais ele te dói. Você sofre muito. Mas como você está olhando do nível de consciência muito alto, você se importa menos. Parece paradoxal, mas a ideia de se importar menos o importar-se é quando ele me paralisa e eu deixo de sentir, eu deixo de fazer as coisas. Não, eu continuo sofrendo muito, mas eu sei que faz parte de todo esse cenário. Eu sei que lá na frente a coisa é outra. Eu sei onde é que vai chegar. Eu sei para onde está apontando essa direção. Continuo sofrendo, mas eu não vou me deixar de viver, de atuar, de viver, de experimentar a coisa. É o que ele diz. Sofro cada vez mais, mas me importo cada vez menos, porque eu sei que uma coisa exterior. E que se não se importar, às vezes a ideia de que eu não vou fazer nada para mudar. Não, a gente deve sim fazer coisas para mudar. É na ação que a coisa muda. Mas ela não me paralisa, o sofrimento não me paralisa. E eu entendo o que está acontecendo. É um nível de consciência maior. É olhar mundicêntrico. É não só... Agora não é só ficar sentindo mal porque uma das guerras está aparecendo na televisão. Não, vamos pensar nas outras 43 que estão acontecendo. Vamos pensar em tudo que está acontecendo. Na tua esquina, na minha esquina. As injustiças estão acontecendo em todo mundo, em todo lugar. Vamos nos compadecer por todos eles. Mas entender que faz parte do jogo cósmico. O Profundo desenhou isso desta maneira. E ele deve ter suas razões. E é assim que a coisa funciona. E eu estou entendendo alguns mecanismos dele e estou aceitando. Um pouco do Karma Yoga. Tudo que acontece na minha vida é uma prática espiritual. Ou um outro preceito budista. Não resista. Né? Deixe-se levar. Surrender. Né? Não, aceite como é. Aceite como é. E esse entendimento, talvez na própria história de Cristo, tenha realmente finalizado ou culminado na questão do amor. Aí, de fato, o amor faz sentido, porque você passa a entender o sofrimento, né? Porque você está encarnado ali naquela condição, e aí esse entendimento gera compaixão como consequência, porque você se compadece, poxa, então agora sim eu sei o que Jó sofreu, né, ou que a minha criação está sofrendo, então o amor ele passa, ele brota como uma consequência natural daquela condição de percepção do sofrimento, né? E aí faz mais sentido, não um amor gratuito que, né, brota do nada, e não há um entendimento, um processo que leva ao amor surgir lá na frente, como inclusive tem na unificação conceitual, né, que usávamos no Guia de Práticas dos anos 90 e até hoje é utilizada na Missão Rama, do conceito de amor está lá na frente, ele não é o primeiro que aparece, né? Então, por essa perspectiva dessa história, também faz sentido isso, cara. Inclusive, o surgimento do amor e esse Deus mais amoroso, ele só poderia surgir realmente, de fato, pela vivência do sofrimento encarnado, fazendo analogia, inclusive, com a própria história de Buda, né? Que a compaixão também surgiu por ter sentido na pele o que era o sofrimento, que até então ele só via, né, mas não tinha passado por esse processo, e percebeu que era necessário passar por um processo assim para que ele alcançasse a iluminação, assim como, né, nessa versão de Jung, Deus teria percebido que seria necessário ele passar por um processo encarnatório e sofrer também. Muito bem colocado. E nessa versão de Jung, vou pegar o que você falou, também não li. Até esse amor, ele tem tons. O amor dedicado a Jó, quando se reconhece que o puniu de maneira muito rígida e depois o perdoa, reconhece que errou e restitui a ele todas as coisas, é um tom. Quando está lá no Gólgota, quando vira para as pessoas,
perdoai-os porque eles não sabem o que estão fazendo, está dizendo, essas pessoas que estão me crucificando não sabem o que estão fazendo. Apesar de estarem fazendo isso comigo e contigo, perdoai-os. É outro tom. É um amor com A maiúsculo num outro tom, né? Talvez o máximo possível. Né? Muito bem. Cara, como eu disse no início, dá para viajar na maionese, ou, né, usando uma linguagem um pouco melhor, né, dá para a gente explorar esse assunto em outros episódios, cara. Infelizmente, né, demos aqui por encerrado, né, mais uma hora cravada aqui, que essa que é a proposta desse podcast que a gente criou, né, de ser simplesmente, né, episódios de 1 hora. Eu vou ter que parar por aqui. Agradeço imensamente sua colaboração nesse assunto bastante cabeludo, bastante difícil, complexo, abstrato, mas ao mesmo tempo creio que é enriquecedor. Tive vários insights com você aqui. Espero que as pessoas que estejam assistindo depois, né, na hora que a gente subir isso para o YouTube, também sejam agraciadas com alguns insights. Mas é isso, cara. Um grande abraço. Valeu mesmo. Até a próxima semana com mais um episódio de Contatos Insólitos. Combinado, Roberto. Grande abraço. Grande abraço, valeu, até mais.